Boa noite. Graças a Deus hoje sem nenhuma interferência. Até a luz aqui, acho que é ring LED que fala, né? Ring light, sei lá como é que fala. Funcionou. Eu pensei até que eu ia ter que trocar essa lâmpada, porque semana passada ela não quis ligar de jeito nenhum. E dessa vez ela ligou sem problema nenhum. Então, não tivemos nenhum tipo de interferência dessa vez. Tudo na mais perfeita ordem. Graças a Deus. Eu acho que tem a ver também com um tema que vai ser conversado aqui hoje. Tudo a ver, na verdade. E é até uma forma do universo mostrar pra gente como que funciona, né? Porque foi solicitado, né, o auxílio deles. E eles sempre atendem o nosso pedido, né? E já vou começar a falar aqui. O tema da live hoje é: o universo nos dá tudo o que pedimos o tempo todo. E vou trazer exemplos. Algum desses exemplos tem a ver com coisas também que está acontecendo no momento. E a gente vai conversando aqui. E qualquer coisa também, quem quiser falar alguma coisa também, estamos ouvindo, né? Eles respondem perguntas também. Vamos lá. Então, assim como estava escrito lá no anúncio, né, da live, que ficou tanto no TikTok como no Instagram, né, eu comecei falando sobre isso, né, que existe uma conexão com o todo, né, com o todo, com o universo, com Deus Criador, e essa conexão, ela tá conosco, assim, o tempo todo, até repete palavras aqui, se fugiu a palavra, mas essa conexão é o tempo todo mesmo, sabe, a gente tá sobre essa proteção, sobre esse auxílio deles, assim. Não tem um momento que a gente não solicite e a gente não sinta isso vir pra gente de alguma forma. A não ser que tenha algumas questões que também vai ser falado aqui, mas a gente se conectando, a gente consegue, a gente tem acesso ao auxílio deles, assim, em todos os momentos da nossa vida. E assim, nós temos essa proteção porque nós somos seres vindos direto da fonte criadora, né, do Criador. E como filhos, a gente usa a palavra filhos, tal, mas na verdade somos pedacinhos dele assim, né? Somos toda a alma, todo fractal de alma é um pedacinho do Deus Criador lá do início, que foi se fragmentando também, criando vários outros seres, né? E como a gente tem essa parte, né, do Criador, incluindo, né, a centelha divina, a gente pode cocriar, a gente pode se conectar com o universo, com a natureza, com tudo que nos rodeia o tempo todo, né? É só a gente solicitar que a gente consegue, né? E é sobre isso que a gente vai conversando aqui. E assim, a gente também guardado, protegido, só que em muitos momentos a gente precisa solicitar esse auxílio, porque existe uma situação, sabe? Quando a gente às vezes até fala sobre isso, quando se fala de seres negativos, espiritualidades, né, negativas, densas, elas entram na vida da gente sem pedir licença, a gente sempre fala isso, né? Agora a espiritualidade da luz é preciso que a gente autorize. E acaba que o universo, ele também funciona assim, né? Ele também precisa da nossa autorização para poder não passar por cima do nosso livre-arbítrio no meio das coisas que a gente vai vivendo. Se a gente não solicita esse auxílio, eles não conseguem ajudar, o universo em si não consegue auxiliar, né? Por isso que precisa dessa autorização. E assim, tudo que a gente precisa, às vezes a gente fica pensando, eu preciso de dinheiro para poder fazer tal coisa, eu preciso da situação financeira para poder resolver tal problema. Mas, gente, assim, tudo que a gente precisa tá o tempo todo disponível aí. É como se estivesse disponível na nuvem, né? Um drive. Basta a gente se conectar, fazer a solicitação daquilo da forma correta, que aquilo vem até a gente, né? E a gente vai trazer exemplos aqui em relação a isso. Vamos lá. Então, assim, o nosso universo, ele nos dá tudo que a gente pede o tempo todo. Só que, assim, ele responde de duas formas. Ele nunca vai dizer pra você não. Ele vai dizer sim
ok, seu desejo é uma ordem, eu vou te atender. Ou então ele vai dizer, agora não. Aí vai depender de algumas situações ali para você estar pronto para receber aquilo. Mas na hora que você estiver pronto, você vai receber. Isso é um fato, assim, não tem como ninguém, assim, pedir alguma coisa e não receber. No tempo certo, todo mundo recebe. O universo, ele não fala não para ninguém, tá? Ele fala agora não, mas não existe. Tá, vamos lá. Vamos usar exemplos. Vocês podem fazer esses testes em casa, se é que já não fizeram, né? E boa noite para todo mundo que tá entrando, que eu disparo a falar e sempre esqueço de falar o boa noite. Boa noite para todo mundo. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer também. Então vamos lá. Vocês podem fazer esse teste em casa. Eu faço, na verdade já nem é teste, mas para mim é a realidade. É o que eu quero ali, eu peço dessa forma e vem até mim. Se você tem vontade de comer algo, alguma coisa ali, e naquele momento não está nas suas mãos, seja porque você não tem o valor financeiro para pagar aquilo, ou seja porque você está sem tempo de buscar, está acontecendo alguma coisa e você não tem como conseguir aquilo de forma física, você ir atrás disso, você solicita, você fala com o universo, né? Conversa até de forma mental. Eu tenho vontade de comer isso, sabe? Você já imagina você com aquilo na mão, você já imagina o sabor daquilo, já se imagina comendo aquilo. Só isso. Não imagina como que aquilo vai chegar até você. Imagina você comendo aquilo que você quer, a sensação, né? A emoção de estar comendo e tudo mais. Pronto, você mandou a ideia para o universo. Gente, é mágico. Assim, o universo, ele vai trazer isso para você. Não importa como, às vezes do nada um amigo chega na sua casa com aquilo que você queria, ou do nada alguma pessoa te liga, vamos tal restaurante, o restaurante que você queria comer. Aí você fala, não, mas eu tô sem grana, não tem como, tal, a situação financeira tá meio complicada. Não, vamos embora, eu consegui aqui, eu ganhei 2 ingressos free, eu consigo, então eu quero te dar o outro de presente. Gente, sempre o universo dá um jeito de entregar tudo que a gente precisa, tá? E é só prestar atenção, sabe? Quando os passarinhos, né, vamos usar a imagem dos passarinhos. O passarinho, todo dia, quando ele acorda do ninho dele, vocês acham que ele fica preocupado se ele vai conseguir achar o alimento, se ele vai conseguir comer, se ele vai... Sabe, se ele vai conseguir sustentar os filhotinhos dele durante o dia? Ele não se preocupa. Por quê? Porque esse passarinho já tem a consciência de que o Criador vai conseguir tudo que ele precisa para ele. E assim acontece com a gente também. E é assim, eu vou passar outros exemplos para vocês, mas eu tô só passando as informações que eles estão mandando aqui antes que eu esqueça, que vem rápido, e se eu parar um pouquinho, eu acabo perdendo o que eles estão falando. Mas é só observar, sabe? Assim como os animais, eles não se preocupam o que eles vão comer mais tarde, o que vai acontecer. Eles já têm essa plena certeza de que de alguma forma aquilo vai chegar até a mão deles. Assim a gente também tem que ser. Porque às vezes a gente coloca tanto racional na frente, né? A gente fica tanto pensando, nossa, como é que eu vou fazer para conseguir o dinheiro para pagar tal conta? Como é que eu vou fazer para poder conseguir o dinheiro das compras do final do mês? Mas na hora que você para, você pensa, assim, você nem precisa pensar muito, sabe? Você só para e fala assim, o universo vai dar conta disso pra mim, porque eu não preciso passar necessidade. E o meu Deus, o Deus Criador, o universo, ele não vai querer que o filho dele passe necessidade, assim como nenhuma das criações que estão aqui é para passar fome. Ele dá um jeito de prover todos, ele dá um jeito de proteger todos. Por exemplo, quantos animaizinhos aí que um caracol já vem com a proteção ali nas costas dele para poder ficar escondido. Tem outros bichinhos também que tem proteções ali para poder não ter perigos, né, estarem já com a casa deles ali protegido. Então o universo, ele dá um jeito de arrumar tudo para que todo mundo fique bem, né? E é o mesmo com a gente. Então vamos lá, voltar nesse exemplo aí, né, do passarinho. Melhor ainda, vou passar o exemplo hoje. Quem
quem tava na live da semana passada, viu que eu falei assim que tive muita interferência antes de começar a falar dos assuntos da live. Era uma semana que estava bem puxada a energia, estava muito densa, assim, estava muito baixa a ressonância do planeta, então aqueles seres negativos estavam atrapalhando aqui, tentando atrapalhar. E a minha luz aqui, a ring lag, não funcionou nem a pau. Ring lag não, ring light. Ring lag. Eu falo ring lag brincando, aí fica, tá? Ring light, gente. Ela não funcionou, ela parou de funcionar. Eu já tinha pensado que já era, estragou, não vai funcionar mais. Aí eu fiquei com um pensamento, tipo, joguei pro universo, falei, universo, arruma ela pra mim, sabe? Pra dessa vez dar certo a live, pra funcionar direitinho e tal. Porque assim, quando terminou a live da semana passada, ela funcionou. Então eu pensei, não, vai funcionar, vai dar certo. E aí eu já tô aqui com ela acesa, sabe? A iluminação tá perfeita, não tem nada de errado. Olha só. Então, é só jogar a intenção, só jogar o pedido que eles trazem. Comecem a testar isso em casa, vocês vão ver. Vocês vão ver isso acontecendo. Porque o nosso poder de cocriação está cada vez maior, para ambos lados, tá? Se vocês puxarem, pensarem em coisas negativas, vocês puxam também, tá? Então, solicitar isso. Outro dia, eu tava com... eu passei em frente a uma mangueira muito alta. Eu sou louca por manga, gente. Manga, assim, eu sou louca, louca, louca. E era uma mangueira muito alta, eu, né, não ia ter tempo ali de parar e procurar algum pau, alguma coisa pra pegar uma manga ali. E ela tava cheia, lotada. Aí eu deixei o som ligado. Gente, vocês ouviram um som de Pikachu aí? Ignora, é a notificação do celular. Aí tava lotada de manga madurinha lá em cima, mas tava lá no pé, né? E eu passando embaixo ali, querendo uma. Aí eu ia no supermercado, eu ia voltar pelo mesmo caminho. Aí eu olhei pra cima, pra mangueira e falei... Me dá uma manguinha do seu pé. Falei desse jeito, sabe? Por favor, porque a gente se conecta. Os elementais. Boa noite pra todo mundo que tá chegando, tá? Fiquem à vontade. Qualquer coisa, vocês podem fazer pergunta. Pode fazer uma pergunta também, tá? Vamos lá, voltar na historinha. Aí, vocês podem solicitar por universo, mas solicitar para o universo também é entrar em contato com os elementais, com a natureza e tudo mais, com os animais, né? E aí eu conversei com a árvore e falei, né, com a mangueira. Falei, me dá uma manguinha do seu pé. E fui embora. Fui em direção ao supermercado. Quando eu voltei no mesmo caminho, gente, sem brincadeira, ela não me deu uma manga. Ela me deu 2 mangas, sabe? 2 caíram, né, na minha frente ali na hora que eu tava passando. E elas nem amassaram, sabe? Elas ficaram inteirinhas. Então, se a gente começa a entender essa conexão com a natureza, com o meio, com tudo, né? Com a flora, fauna, flora, né? Enfim, a gente consegue, sabe? Essa conexão com respeito, né? De conversar, né? De solicitar que aquilo chegue até você. Chega, vem, sabe? A natureza te entrega nas mãos que você precisa. Ou a natureza, ou o universo, ou a espiritualidade, mas vai vir até você o que você precisa, tá? Outro exemplo, esse eu até contei, eu acho que lá no grupo do WhatsApp. Tem um grupo do WhatsApp, quem quiser entrar, sempre chega notícia nova, né? Tem coisas canalizadas, a espiritualidade traz informações sobre o que está acontecendo agora no planeta. E aí chega primeiro lá, eu passo as informações primeiro lá. E às vezes depois vira vídeo, né? Sempre vira vídeo, na verdade, mas demora um pouco mais. Agora, quem quiser essas informações assim, quando chega, tem o nosso grupo no WhatsApp. E fora que é família, sabe? Tem uma união ali de todos que estão no grupo. E o link tá lá no canal no YouTube. E o canal do YouTube tá aqui na bio do TikTok, quem quiser entrar. Então, olha, foi assim. Eu contei uma situação que aconteceu, acho que foi no ano passado, no ano retrasado, não sei. Eu participava, hoje eu já não tenho mais tempo, não consigo mais encontrar com uma galera, mas antes a gente participava de encontros de roedores, coelhos, enfim. E a gente tinha um parque que a gente sempre ia, e esse parque é aberto, não tinha local com proteção, enfim, né? E a gente ia nesse dia, só que começou a querer chover. E aí, antes de chegar no local, eu já conversei com o universo, falei, arruma uma forma, um local seguro pra gente ficar, para que a gente não molhe, ou então que a chuva não caia.
Foi essas duas opções, né, que eu falei pro universo. E o universo para a chuva também pra gente. Já aconteceu várias vezes. Várias vezes que eu pedi, o universo chegou a parar, né, por aquele período de tempo ali que eu precisava chegar em casa para poder não me molhar, gente. E assim, não é porque eu sou poderosa e tô fazendo... Não, isso é qualquer pessoa, qualquer um de nós podemos solicitar. E o universo, ele atende. Não é, ninguém é melhor que ninguém, não. Não é, não sei quem tem poder de fazer isso e o outro não tem, não. Qualquer um pode, tá? Qualquer um pode solicitar. Aí eu conversei com o universo. Aí a gente chegou no lugar, sem brincadeira, a gente tinha uma tenda enorme lá. Aí as outras pessoas, mas deve ser de alguém. E não tinha ninguém nessa tenda. Não tem ninguém lá não. Eu já estava começando a entender que era o meu pedido que tinha sido realizado ali naquele momento. Não tem ninguém. E a gente esperando, e não via ninguém entrar embaixo da tenda, né? Lá, mas vai chegar alguém. Não tinha ninguém. Aí, por fim, a gente foi para essa tenda e entendeu que a tenda, ela tinha ficado lá, foi o governo que colocou, né? Porque teve um evento no dia anterior, do dia que a gente foi para lá, e eles não tinham tirado a tenda ainda de lá. E era final de semana, né? Ia ficar lá, provavelmente até segunda. Então, assim, aí a gente pegou e entrou debaixo da tenda, ninguém reclamou, e ali naquele momento eu entendi, pronto, essa tenda era para nós. Então, olha só, o universo trouxe um espaço enorme de proteção contra a chuva. Choveu e nem choveu tão grosso, foi só algumas gotinhas, mas a gente estava protegido, ninguém se molhou. Então, olha só, né? Um exemplo, um de vários, assim, eu tenho exemplos assim o tempo todo. Teve momentos na minha vida que, enfim, passei por muita coisa, eu falo muito sobre isso lá no canal. E cheguei a ficar sem trabalho, né? Cheguei a ficar numa casa de aluguel, mas sem trabalho, sem condição, sem renda. Enfim, gente, eu e meus animais, eu não sabia nem como é que fazia. E a cada dia, milagres iam acontecendo e as coisas iam chegando até mim. Eu falava para o universo, eu falava assim para a espiritualidade, como que eu vou fazer? Como que eu vou alimentar meus animais? E o tempo todo eles me falavam, não se preocupa, vai vir, vai prover, vai acontecer. E realmente, todo dia acontecia alguma coisa, sabe? Era uma parada assim, que eu nem sabia ali como que explicava a situação. E acontece, sabe? Você não consegue explicar. Do nada alguém te liga, olha, eu tô com um tanto que de ração. Você sabe quem tá querendo, quem tá precisando? E era eu mesmo que tava precisando, né? Eu já catava ração. Uma amiga minha, do nada, assim, eu tava passando, eu precisava de ração pros meus coelhos, né? Eu tinha criação de coelho. Tinha um coelhinho, né, tal. E aí minha amiga, ela vendeu ou deu, não sei, não lembro muito bem, os coelhinhos dela, sabe? Aí ela já perguntou no nosso grupo, que a gente fazia parte, olha, eu tô com doação de ração, quem tá precisando? Aí já na hora as meninas, a Aline tá precisando. Aí já me falaram, eu já entrei em contato com a fulana. Gente, as mágicas acontecem, não tem outro nome, é mágica. Eu não sei, assim, passar outra informação que não seja mágica. Acontece o tempo todo, é só a gente solicitar. Lembram daquela passagem lá da Bíblia, onde Jesus pede, né, pros seus discípulos espalhar a boa nova, e só que ele fala para eles ir assim, só com a roupa do corpo, né, com a roupa do corpo, chinela e tal, nada mais além disso. E os discípulos ficam assim, mas o que a gente vai comer, onde que a gente vai dormir, não sei o que e tal. Aí Jesus fala, não se preocupa, o Deus, o Pai Criador, né, o nosso Deus, vai suprir todas as necessidades de vocês. Eu quero que vocês confiem, aprendam a confiar no universo. Era sobre isso que ele estava falando. E realmente ninguém passou necessidade, sabe? Eles conseguiam os locais, as pessoas davam um abrigo para eles dormirem. As pessoas davam alimento, eles conseguiam comer, sabe? Ele não faltou nada para eles. E essa era a mensagem que Jesus queria trazer, que a gente não precisa ficar pensando da onde que vai vir, como que vai vir. É só confiar, é só solicitar o que a gente precisa, vem pra gente o tempo todo. Eu vou usar outro exemplo que rolou hoje, tá? Eu
hoje já tá tudo ok, tá, gente? Agora já não tô mais passando necessidade, assim, de questão de local de morar, nem dinheiro, nem nada do tipo. Só que eu tava meio corrida, eu não tive como comprar uma caneta. Minha caneta acabou a tinta. E aí foi uma correria louca, aí eu só consegui um tempinho aqui no finalzinho do dia pra dar minha corridinha no parque. Isso, assim, é lei, eu não consigo, assim, não é que eu não consigo, mas eu preciso dessa conexão com a natureza todos os dias, assim, eu preciso ir pro parque, dar a corrida lá no final do dia, os 40 minutinhos ali e tal. É o meu combustível, sabe? Até uma dica para todo mundo, essa conexão com a natureza ajuda muito. E aí eu fui pra minha corrida. Aí o que eu acho na rua? Uma caneta. E assim, eu precisava de uma caneta azul. Caneta preta eu tenho, mas eu precisava de uma azul. Só que eu tava sem tempo de ir atrás de uma caneta. Aí do nada aparece uma caneta caída no chão, na minha frente. Falei, gente, uma caneta. Aí eu peguei, testei, caneta azul funcionando. Aí eu só olhei pra cima e falei, obrigada. Eu sei que é vocês, não tem outro. Não tem outro ser para poder me dar esse presente. Então é assim que funciona, sabe? Tudo que a gente precisa é só a gente falar. Nesse caso eu nem falei, sabe? Eu nem pedi pro universo nada, sabe? E ele mesmo já me deu de presente, porque depois eu ia dar um jeito de ir atrás dessa caneta. Mas ele mesmo já me deu ali de presente. E isso acontece o tempo todo. E é sobre isso, sabe? É sobre isso que a gente está conversando hoje. Sobre como solicitar esse auxílio deles. Vamos lá. Então, assim... Deixa eu ver onde que eu parei. Tá, acho que eu já falei quase tudo. E assim, daí vem também os milagres, tá? As coisas sobrenaturais acontecendo. Até assim, diante do que aconteceu lá no Paraná, né? Naquelas regiões onde o tornado passou, enfim, né? Eu até já chorei um monte, né? Quando eu ouvi as histórias, o que aconteceu com o pessoal e tudo mais. E uma dessas histórias que eu vi era de um casal que estava numa casa de madeira, tá? E ali na hora do tornado, a mulher, né, pegou e clamou, né, clamou a Deus, né, para proteger eles ali e tal. E assim, aconteceu um milagre, sabe? Porque a casa deles não foi destruída. E assim, o marido dela estava do lado de fora. Alguma coisa ali, eu acho que foi a porta, não sei muito bem o que aconteceu, mas tipo, o vento jogou ele para dentro de volta da casa. E deu um jeito de trancar ali de uma forma que eles ficaram protegidos lá dentro. Porque se eles saíssem, sim, aí eles poderiam, né, ser puxados pelo vento. Mas os dois protegidos ali dentro daquela casinha de madeira, né? E aí, quando amanheceu o dia, que eles foram conseguir sair, porque eles meio que ficaram presos, eles até falam que os policiais achou que só tinha gente morta lá dentro, porque tava tudo preso, né? A casa deles estava intacta, sabe? A casinha de madeira deles estava intacta. E em volta, muita coisa destruída. Por quê? Porque ela clamou auxílio. Então, esse também é um pedido espiritual, assim, é também uma solicitação do universo. Diante de qualquer situação que aconteça na vida de vocês, clamem, peçam ao Deus Criador, peçam ao mundo espiritual, peçam ao universo que eles vão suprir as suas necessidades, eles vão fazer milagres, sim, tem como o milagre vir, é só a gente solicitar, assim como aconteceu um milagre na vida desse casal, né? De não acontecer nada com eles. E até um exemplo disso também aqui na minha vida, há poucos dias, né? Teve uma chuva muito forte para cá também, várias lâmpadas da casa estouraram, mas nada mais além disso queimou, sabe? Não estragou mais nada. E ali no meio, né, do vento, tal, a gente solicitou auxílio também, e o vento foi acalmado, a tempestade foi, né, acalmou, tal. Deu tudo certo, então é só a gente solicitar a proteção. E assim, esse é o motivo dessa live, tá? Já entrando um pouquinho nos assuntos do presente, né, do nosso momento que a gente está passando,
A espiritualidade, o universo, né? A espiritualidade que me guia ali, que passa as orientações, me pediu para fazer essa live também para que as pessoas acordem nessa necessidade de se conectar com o universo e solicitar o auxílio. Porque pode, né, assim, vai ter muita coisa ainda para acontecer, e todos aqueles que conseguirem fazer essas solicitações de proteção vai ter um olhar, sabe? O mundo espiritual, o universo vai olhar por essas pessoas que solicitarem. Então, assim, é um pedido deles essa live aqui para isso, para que as pessoas já aprendam a ir se conectando, sabe? Já se apeguem com esse mundo espiritual, já se apeguem com o universo para poder ter aquilo que precisam ser realizado na vida de todos, tá bom? Tá, então vamos lá. Agora sim, aí tem gente que fala assim, ah, mas eu tô pedindo e não tô recebendo, ah, eu tô fazendo tudo isso daí, tô entrando em contato com o universo e não tô recebendo. Aí a gente tem que ver alguns detalhes, pode estar acontecendo uma coisa. Vamos ver. O universo, existe uma lei não, 7 leis na verdade, que rege o nosso universo. E se as coisas não estarem dentro dessas 7 leis, assim, não é que vai estar dentro das 7 leis, mas como se não tiver de alinho ali com essas 7 leis, as coisas não acontecem em nossas vidas, tá? Então vamos lá. As leis são mentalismo, né? Que tudo começa na nossa mente. Então, no primeiro momento a gente pensa para poder acontecer. Correspondência, tudo que tá dentro reflete fora, né? É o dentro para fora, não fora para dentro, tá? Tudo que tiver dentro de você, você vai ver do lado de fora. A outra lei é a da vibração, então você atrai o que você vibra. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. A lei da polaridade, que é também chamada de transmutação, né? Que tem os 2 polos, quente, frio, positivo, negativo, enfim. Do ritmo, que é a linguagem dos ciclos ou as engrenagens do universo. Até tem uma live aqui lá no YouTube. Às vezes eu confundo. Tem uma live lá no YouTube onde eu falo sobre as engrenagens do universo. Eu explico como é que funcionam essas engrenagens. Quem depois quiser assistir, pode entrar lá. Oi, Frank, né? Boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Não, mas assim, não se apeguem a mim, tá? Se apeguem à mensagem, assim, eu sou só o instrumento aqui, tá? Sou só o canal deles, eu tô só recebendo aqui e tô passando vocês. Tá bom? Não se apeguem a mim não, que eu sou só o caminho ali onde vai passando as informações. Vamos lá, vamos dar continuidade. E a outra lei é a causa e efeito, né? Tudo que a gente faz volta, né? É o plantio, a colheita também. E a de gênero, que tudo no universo existe sagrado feminino e sagrado masculino, sabe? Isso é outra regra, assim, tudo tem masculino e feminino. Então, dentro dessas leis, a gente vai observar algumas questões. Por exemplo, se a gente aprontou demais, se a gente fez muito mal para as outras pessoas, se a gente foi o tempo todo, tipo assim, alguém te pediu ajuda e você negou, você podia ajudar e você não quis ajudar, né, por falta de, sei lá, não sei, ou falta de paciência, enfim, você não quis ajudar. De não querer mesmo, sabe? De não achar que deveria. Ou então você ferrou demais com a vida das pessoas ou dos animais, você fez mal a outras pessoas. Vamos, né, parar e pensar um pouquinho. Você tá... Toda vez que a gente faz algo negativo, né, que não vai agregar a vida de ninguém, a gente acaba devendo para o universo. E toda vez que a gente faz algo positivo, a gente ganha pontos com o universo, né? Quando a gente está devendo muito para o universo, fica difícil a gente cocriar. Porque como que o universo vai dar algo para você se você está devendo para ele? O universo é igual ao banco também, sabe? Vamos usar assim essas imagens aqui para facilitar.
Então, se a gente está devendo para o universo, como que a gente vai pedir mais crédito dele? O universo não vai entregar para a gente precisa pagar as coisas erradas que a gente fez, as maldades que a gente fez. Então, se você está solicitando para o universo, se você está tentando cocriar alguma situação e o universo não está fazendo por você, provavelmente é porque você está devendo para ele, tá? E aí, enquanto você não restituir aquilo que você está devendo, você não vai conseguir cocriar. E como que a gente restitui? Fazendo a ação contrária. Tipo, se você nega ajuda, passa a ajudar, sabe? Se você maltrata animais, passa a proteger. Não já esperando que algo bom aconteça com você, mas porque por conta do entendimento que esse é o caminho certo. A gente não pode devolver o mal para as pessoas, mesmo quando as pessoas fazem mal pra gente, sabe? Assim, se alguém te fez algum mal, não devolva esse mal. Por quê? Porque isso vai bater e vai voltar pra você. Aí alguém vai falar assim, ah, mas a pessoa lascou com a minha vida, eu vou ficar calado? Gente, quando a pessoa lasca com a nossa vida, a vida dela já tá tão mais miserável do que a nossa, sabe? A vida dessa pessoa já tá tão visível de pena que a pessoa mesma ela já tá toda lascada e vai voltar para ela ainda todas as maldades que ela fizer para você. Por isso que eu sempre falo, a gente não precisa mandar nada de volta para ninguém, a gente não precisa desejar o mal para ninguém, sabe? Não precisa jogar praga para ninguém. Toda vez que você joga praga para alguém, vai voltar para você. Porque é um dever, sabe? É um dever, não de dever de diminuir, sabe? Você tá diminuindo pontos com o universo. E aí dificulta para você cocriar situações. Então, se agora você tá com dificuldade de conseguir ter esses retornos do universo que eu falei aqui mais no início da live, provavelmente é por causa disso. Você tá falhando, né, nessas questões, ou você tá desejando muito mal às outras pessoas, ou então você tá não tá ajudando ninguém, você não tá conseguindo pontos com o universo, você tá falhando, tá faltando com o universo, aí acaba ficando difícil para você conseguir realizar situações na sua vida. E outras questões que também vêm muito, ainda dentro da questão do plantio, né, do plantio das 7 leis, é a danada da vibração, né? Assim como foi falado, né? Tudo que a gente vibra, a gente atrai. Então pensa comigo, se você tá o tempo todo só reclamando, reclamar é reclamar 2 vezes aquele problema, né? Se você, sei lá, você fala que a sua vida não anda, nossa, minha vida não anda, o que vai acontecer? Sua vida vai ficar cada vez mais parada, vai ficar cada vez mais sem andar, daqui a pouco ela tá andando para trás, de tanto você falar que a sua vida não anda. Por quê? Porque você, vibracionalmente, você tá chamando aquilo, você tá dizendo pro universo, eu quero que a minha vida fique parada, você tá clamando isso, né? Então, a questão da vibração pega muito nessa hora. Então, se a gente quer atrair coisas positivas, a gente tem que pensar positivo e a gente já tem que agradecer antes das coisas acontecer. Isso é fato, sabe? Eu comecei a ver isso na minha vida. Acho que já tá indo pro 3º ano, 4º ano que eu tô com um caderninho da gratidão. Assim, todo ano é um caderno novo. Todo ano, assim, todo dia eu escrevo ali vários motivos no meu dia para agradecer, e é tudo. E eu vi a mágica acontecendo, quanto mais eu agradeço, mais motivos eu tenho para agradecer. E a mesma coisa acontece como vibração, né, do outro lado. Quanto mais você reclama, mais motivos você vai ter para reclamar. Então, tudo nesse universo rege dentro dessas 7 leis que foi explicada. Então, se a gente quer que as coisas andam, é só a gente seguir, né, o caminho dessas 7 leis que a gente vai conseguir ver as coisas se movimentar. Cadê? E assim, a gente precisa, a questão do mentalismo, né? A gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação a tudo. Por quê? A partir do momento que você passa a ver as coisas à sua volta de uma forma diferente,
o mundo se transforma para as coisas acontecer daquela forma nova que você está vendo. Quer um exemplo? No dia que aconteceu, no dia anterior, né, que você aconteceu alguma coisa à noite, você dormiu triste, chorando, quando você acorda cedo, você vai olhar lá fora na janela, você ainda vai ver um mundo nublado, mesmo que esteja o maior sol lá fora, porque você ainda está conectado com aquela imagem de tristeza, de coisas ruins acontecendo. Agora, se caso você muda, sabe, normalmente eu já notei isso, sabe, aquilo que você viu à noite, no dia anterior, vai reger, ou os sonhos que você tem, né, os locais onde você andou durante o dia, vai reger a sua manhã. Aí você pode transmutar isso até o final do dia, mas pelo menos amanhã ainda vai ser reflexo do que rolou à noite. Agora, se você conseguir, rolou alguma coisa ruim durante a noite, mas você conseguir mudar a mentalidade na noite ainda, tipo, nossa, foi lascado, foi ruim, aconteceu isso, isso e aquilo, tal, mas por que eu vou me apegar ao lado ruim? Não, amanhã é um novo dia, vai ser outra vida, já vai estar tudo diferente, tal. Você vai acordar melhor no outro dia, porque você já pensou, você já usou de forma mental a sua mente ali e tal, para poder pensar uma situação diferente, sabe? Um mentalismo ali. E no mentalismo eu gosto muito de usar uma outra, não sei se é metáfora, acho que é uma metáfora. Acho que metáfora seria um bom nome. Que nem acontece lá com o gênio da lâmpada, sabe? Você chega no gênio, você pede alguma coisa, pede ali seus 3 pedidos e o gênio vai atender, ele vai trazer para você, né? E é dessa forma, se você mentaliza, você já está pensando, você já está criando o seu desejo. Então já faz parte da cocriação daquilo que você quer. Primeiro você mentaliza, né, aquilo, você já está cocriando, porque assim, para cocriação é 2 fatores, tá, gente? Para fazer as coisas acontecer na nossa vida é 2 questões, é o racional, porque o universo ele é também, né, mental, enfim, ele é racional, junto com o emocional. Esses 2 juntos, ficou bonitinho, né? É uma fusão, sabe? Juntou os 2 aqui, ó, assim, né? Já era. Vai acontecer. Então, se você consegue colocar o mental de imaginar aquela situação e o sentimento daquilo já acontecendo na sua vida, aquilo vai acontecer na sua vida. A não ser que você esteja devendo muito pro universo, que nem é o exemplo anterior que foi falado, né? Quando a gente tá devendo pro universo, fica difícil cocriar. Mas se você não tá devendo tanto assim, você tá com pontos com o universo, e você já tá mentalizando o que você quer e já sentindo aquilo acontecer na sua vida, o milagre acontece, né? Vamos lá para a próxima. Tá. Então, assim, a gente tem tudo nas nossas mãos o tempo todo para realizar o que a gente quiser na nossa vida, tá? A gente não precisa passar necessidade de nada. É só a gente conversar com o universo, é só a gente... E assim, muito importante, tá? Isso daqui já ia esquecendo de falar, eles me lembraram. Você conversa com o universo, sua cabecinha e eles. Não precisa nem de você falar alto, tá? Por quê? Eu sempre gosto de usar essa frase, assim, mesmo se você estiver sozinho em casa, paredes têm ouvidos. E é o tempo todo. O tempo todo. Por que paredes têm ouvidos? Principalmente quando a energia do planeta está mais densa. Por enquanto também, até rolar, né, as limpezas energéticas aí que vai acontecer, onde vai ser tirado todos esses seres densos, aí não, aí vai ficar mais tranquilo. Mas enquanto essa limpeza espiritual não acontece, tem seres densos andando aí o tempo todo, eles ficam perto da gente o tempo todo. E se eles quiserem te atrapalhar, né, principalmente se for obsessor, se for alguma coisa demandada, sei lá, você tá planejando fazer alguma coisa, você tá conversando com o universo para poder realizar aquilo, conversando de forma falada, né, eles vão ouvir e eles vão começar a atrapalhar para que isso aconteça. Como que eles atrapalham? Normalmente colocando a dúvida na sua cabeça, fazendo você desanimar. Aí você desacredita daquilo que você pediu para o universo. E se você desacreditar, como é que o universo vai trazer para sua vida? Se você mesmo não acredita que é possível, né?
Então, se você quer realizar alguma coisa, se você quer alguma coisa do universo, seja coisinha mais simples, nem precisa ser algo grande, não. Qualquer coisa. Qualquer coisas pequenas, coisas grandes, enfim. Não precisa falar de forma falada. Se quiser falar depois que aconteceu, ok. Mas antes de acontecer, não fale. Para que nada, nem as paredes que tem ouvido, nem ninguém, atrapalhe a criação daquilo que você deseja, tá? Porque é certo, assim, se tiver algum ser negativo querendo te atrapalhar, vai ser assim, você pegar e falar pro universo, universo, eu tô querendo muito comer uma torta de maçã, me dá uma torta de maçã? Aí o universo vai preparar a torta de maçã pra você, pra chegar até você. Aí já vem, esse ser negativo tava ali te rondando e já vem, não, você não vai comer torta de maçã não, quer ver? Aí chega na sua cabeça e fala assim, mas da onde que vai vir torta de maçã? Nem tá na época de maçã, você tá doida? Não, não tem essa de maçã não, não tem torta não. Vai ter torta de maçã lá na América, aqui no Brasil não tem não. Vai começar a falar um monte de coisa na sua cabeça, aí você fica assim, pior que é mesmo, né? Eu acho que não dá pra comer torta de maçã aqui. O universo não vai me dar. Pronto, já não vem mais. Por quê? Porque você deu ouvidos às vozes negativas que estavam ali por perto e ouviu o seu pedido com a espiritualidade, ou com a espiritualidade, com o universo. E a espiritualidade também, que eles ajudam também, né? Então, toda vez que for para solicitar algo do universo, façam dessa forma, sabe? Não fala, na verdade, fala de forma telepática. Só você e o universo. O Deus Criador, ele tem acesso a todos nós. Ele consegue nos ouvir a todos de forma telepática, tá? Ele não pode intervir no nosso livre-arbítrio. Se a gente não solicitar, ele não consegue ajudar. Mas se a gente solicitou de forma telepática, ele consegue sim ouvir e ele vai fazer aquilo que você deseja, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Vamos lá. E assim, gente, saindo um pouco da questão de pedir, né, das cocriações com o universo. O universo, ele é protetor. Também tem essa questão, ele nos protege assim o tempo todo. A gente não se sente sozinha. A partir do momento que você entende, você começa a entender essa linguagem do universo, você não se sente mais sozinho. Porque o tempo todo você vai sentir essa proteção deles e vai sentir a comunicação deles. Tem também lá no canal um vídeo falando sobre... Um vídeo não, uma playlist falando sobre como funciona as linguagens do universo. E o universo, ele conversa com a gente assim o tempo todo, sabe? O tempo todo. Eles mandam mensagens com coisas, com animais, com números, com situações, com frases soltas. Então, o tempo todo o universo tá falando com vocês, sabe? Eu tô rindo aqui porque eu lembrei que hoje eu tava na rua e eu vi uma frase atrás, nas costas. Eu não vou lembrar agora a frase, mas assim, nas costas de uma moça, na camisa dela, sabe? E a frase super bateu com o que eu tava pensando no momento. Então assim, me veio a lembrança, e realmente é dessa forma, tipo, você tá pensando ali alguma coisa, será que eu fui grossa quando eu falei com tal pessoa? Não, você pensando sozinho com a sua cabeça, será que eu poderia ser mais tranquila, tal? Aí você pega e olha pro lado e vê lá uma frase assim, se coloque em primeiro lugar, é o universo falando com você, sabe? Tipo, se coloque em primeiro lugar. E aí você sente, poxa, eu não fui grossa não, eu só tava me colocando em primeiro lugar, realmente. E essa frase mesmo tá certa, é o universo falando pra você. Então é assim que funciona, o tempo todo é desse jeito que funciona. Então existe as sincronicidades, existe essa comunicação e ele sempre vai ter meios de passar as mensagens, sabe? As mensagens vão chegar pra gente. A gente só precisa ter esse olhar atento e não duvidar da nossa intuição. Não duvidar do nosso sagrado feminino interno. Porque todos nós, e faz parte também das 7 leis do universo, né? Todos nós temos um sagrado feminino e sagrado masculino dentro de nós. Só que cada um vai deixar
um transparecer mais que o outro. Isso não tem nada a ver com sexualidade. Então tem homens que têm mais forte o sagrado feminino, então são homens mais intuitivos, mais conectados com o mundo espiritual e tudo mais. E tem mulheres que têm mais forte o sagrado masculino, então vai ser mulheres muito ligadas às questões aqui da matéria, né? Assim, elas não se conectam tanto com o lado espiritual, enfim, né? Mas assim, é necessário, é bom que a gente tenha o equilíbrio de ambos os lados. Porque é desse equilíbrio que a gente consegue viver de uma forma tranquila. Se a gente tem um dos lados mais forte, mais potente ali, a gente acaba pesando essa balança e ficando meio complicado, sabe? Oi, Ana, boa noite. Cheguei agora aqui, muita interferência. Nossa. Ai, Ana, canseira, né? Mas que bom que você conseguiu ficar. Que bom te ter aqui, ficar e dar tudo certo. E agora você não vai cair mais não, tá? Seus guardiões vão te proteger, você vai ficar aqui com a gente. E assim, vou deixar também, né, a live salva. Foi falado muita coisa importante aqui, vai ser muito importante depois ouvir tudo, porque tem muita informação. Hoje até que foi bem tranquilo, né? Eu até falei, até consegui entrar no horário certinho, não teve atrasos. Graças a Deus, graças à espiritualidade que auxilia aqui. E tá dando tudo certo. Live tá paralisada. Olha só. Estão tentando te atrapalhar mesmo. Mas não se preocupa, vai ficar salvo lá no canal. Depois eu vou editar tudo certinho, vai ficar salvo lá, depois você assiste tudinho lá pelo canal, tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Isso é realmente interferência, tá? Que não tá funcionando, não teve mais ninguém que falou nada. Tá funcionando, sabe? Tá certinho. Coisas aí na sua casa que tá tentando te atrapalhar a assistir a live, tá? Vamos ver da onde que a gente parou. Então, assim, eu até escrevi isso daqui. Essa comunicação, ela muitas vezes é não verbal, mas às vezes eles também utilizam o verbo. E aí, né, para usar de exemplo, essa comunicação pode vir com respostas pra gente por vídeos, por filmes, por músicas. E assim, desde quando começou na minha vida o mundo espiritual e tudo mais, todos os conhecimentos que eu tenho até agora, todos os aprendizados, todos os processos de cura, tudo que foi alterado em mim até o momento presente foi... Vou dando like até voltar. Você não tá conseguindo nem me ouvir? Tá conseguindo me ouvir, Ana? Ai, que coisa chata. Quando fica dando interferência assim, né? E assim, tudo que aconteceu até agora, todos os conhecimentos, tudo mais, foi por meio deles. Eles foram mandando as informações e de forma intuitiva as coisas foram acontecendo. Nossa, é ruim, né? Quando acontecem esses probleminhas. Mas muito obrigada, Ana, pelo apoio. Tá dando like. Nossa, já ajuda. Vai chegando para mais pessoal, né? Mais gente. Vamos lá. Tá, outra situação, mais uma para finalizar, de várias, tá? Só vou contar mais uma, também que aconteceu nos últimos dias. Eu tenho aqui alguns aquários, né, e tenho também uma fonte com animais. E um dos meus aquários, a bombinha tinha parado de funcionar, já tinha feito de tudo, nada fazia essa bombinha voltar a funcionar. E aí eu já comecei a cocriar com o universo para poder ela voltar. Então eu já escrevi no caderno da gratidão para que ela voltasse a funcionar sem problemas. Eu comecei a visualizar ela voltando a funcionar, mas por fim eu desisti. Falei, não, talvez é porque não é para ser mesmo, deixa quieto. E aí no outro dia eu já tinha mandado mensagem para um amigo meu que vende, né, dessas bombas e tal,
querendo, né, precisando de uma. Já tava me arrumando, já ia me arrumar para poder sair para ir lá buscar a bomba. Aí eu pego e dou mais uma última testada na bomba antes, sabe? E ela voltou a funcionar. Aí eu tive que mandar mensagem para ele e falar, olha, o trem voltou a funcionar, não vou precisar mais da bomba. Nossa, realmente eu não entendo, Ana. Tão tentando atrapalhar mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever alguma coisa pra você. Ai, eu acho que não vai dar certo. Queria escrever aqui. Vamos ver se dá. Vamos ver se você consegue ver. Vamos ver se você consegue ver aí. Talvez assim volta a funcionar, tá? Boa noite, quem tá chegando. Se voltar, me fala. Já tá no finalzinho também da live. Que pena que tá dando problema. Você não tá conseguindo ver. Eu acho que eu já vou meio que despedindo aqui. Mas assim, todas essas informações que foi passadas aqui vai ficar salvo, tá? E depois eu vou trazer algum recorte, algum pedacinho aqui da live para ficar salvo no TikTok. E a live completa vai ficar lá no canal do YouTube. Aí quem quiser assistir a live completa, é só entrar no meu canal, tem um link na bio aqui do TikTok. E lá no canal do YouTube vai ter o vídeo completo com toda a live, enfim. E também tem lá os links para as redes sociais, né? Meu Instagram, tem para o grupo do WhatsApp, tá? E é isso, vai... E aí, Ana, deu certo? Me responde se caso deu certo. Para poder a gente ver. A gente não pode deixar, né, o lado negro da força ganhar, não, gente. Como assim? Aí, deu certo. Que bom, que bom. Foi eles que me falaram, que eles pediram para poder você fazer o sinal da cruz à frente do celular, que aí ia voltar. Que ótimo. Que ótimo que deu certo. Não, mas assim, agora já sabe, né? Se ficarem tentando atrapalhar de novo, faz isso, faz o sinal da cruz, que aí volta. Não precisa se preocupar, tá? Que essa live vai ficar salva lá no canal, depois você assiste. Seria bom você assistir, porque tem muita coisa importante, foi muito... Eles me passaram muitas informações aqui, né? E assim, sobre a live mesmo, a gente falou tudo. No mais, é isso, sobre as questões que estão acontecendo no mundo, que era para falar um pouquinho, é assim, as informações que vêm, eles pediram para que fosse feita essa live com essas dicas, para que as pessoas tivessem acesso, porque outras situações meio complicadas, que nem as que aconteceram nos últimos dias, vão acontecer, vai vir mais coisas acontecendo, porque faz parte dessa mudança que tá rolando no universo, assim, principalmente no Brasil, porque o Brasil tem um pedacinho muito importante no que tá acontecendo agora. Então vai rolar mais algumas coisas. E se as pessoas aprenderem como funciona essa comunicação com o universo, como que funciona a interação com o universo, como que funciona tudo isso aqui que a gente conversou na live, vai ajudar. E assim, pessoas não vão precisar passar por situações que elas não precisam, né? Ana, eu até tinha dado um exemplo, depois você vai ver na live, mas eu tinha dado um exemplo aqui de um casal que eu fiquei sabendo, lá do Paraná, que eles conseguiram se salvar, assim, a casinha deles era de madeira,
E assim, não aconteceu nada com eles, nem com a casa deles. Por quê? Porque a mulher, né, que era um homem e uma mulher, tá, um casal, ela clamou a Deus, né, ao Deus Criador, para salvar eles, para proteger eles ali naquele momento. E a casa deles foi uma das poucas uma casa de madeira, ficou intacta, sabe? Eles ficaram protegidos dentro da casa. Do lado de fora destruiu tudo, mas dentro da casa eles ficaram protegidos. Então é um exemplo de como que funciona. A partir do momento que a gente clama, a gente solicita esse auxílio do universo, o universo dá um jeito. Então milagres acontecem, um impossível acontece, tá? Então, que nem aconteceu agora, né, com você. Tipo, a live tava travando, aí foi só fazer o sinal da cruz em frente ao celular, voltou a funcionar na hora. Então é mais um exemplo. E mais um monte de exemplo aí que a gente teve no meio da live. E tem muita coisa acontecendo. Faz parte das movimentações. E o universo pede, né? O mundo espiritual pede que a gente aprenda a se conectar e conversar, né? E aprenda também a linguagem, né, do universo, para que a gente não precise passar por nada. Por exemplo, em relação ao que aconteceu, né, as coisas que estão acontecendo, o universo ele mostrou que ia acontecer. Teve algumas situações, teve gente que relatou de algumas sincronicidades que na hora que aconteceu a pessoa não se tocou. Aí depois ela falou, nossa, se eu tivesse prestado atenção nos sinais, eu ia ver que estava chegando alguma coisa. Porque foi, sabe, tipo, lembrou de algo lá, que, né, no próximo da data que aconteceu. Eu não lembro quem foi a pessoa, mas eu lembro que a pessoa falou isso. Próximo da data que aconteceu, lá eu acho que o outro país foi Nigéria, se eu não me engano, né, que também passou o tornado. A pessoa lembrou disso do nada e viu mais uma sincronicidade, mais outra coisa, e não ligou os fatos. Então é a gente ter esse olhar bem detalhado ali, e junto com a intuição, para poder ligar as peças do quebra-cabeça, para poder a gente entender que realmente o universo está mandando as informações, e a gente pegar essas informações e tentar proteger quem estiver perto da gente diante de situações que podem vir a acontecer, né? Então essa é uma das mensagens que eles passaram. Tem mais coisas ainda para acontecer, faz parte, né, das limpezas, enfim, de tudo que está sendo movimentado. Mas a gente não precisa ter medo, a gente só precisa ter o olhar atento, o olhar intuitivo dos dois olhinhos aqui e desse que fica bem aqui no meio. Se a gente tiver esse olhar intuitivo, assim, de ouvir nosso coração, que as mensagens que o coração manda não são à toa, sabe? Eles estão querendo dizer algo. A gente ouvir, a gente não vai passar por dificuldade. E mesmo que chegue um momento, né, o pico disso tudo, que é o que foi falado, né, dos 3 dias de escuridão, que é ali do momento que vai faltar, né, ficar esses 3 dias sem energia para poder fazer as limpezas de Arcanjo Miguel. Mesmo quando chegar nesse momento, que às vezes pode gerar medo, né, as pessoas não entenderem o que está acontecendo, que a gente consiga lembrar que não vai faltar nada. É só a gente conversar com o universo, ter a total confiança, é a confiança de uma criança com o pai. Eu gosto muito de usar esse exemplo, sabe? Uma criança pequenininha, quando ela tá brincando no parque e ela machuca, rala o joelho, ela sai correndo e vai para onde? Não é pro colo dos pais, ou pra mãe, ou pro pai, porque ela sabe que ali ela vai ter a proteção. Quando ela quer comer alguma coisa, ou quando ela quer alguma coisa, ela pede para quem? Não é pro pai, pra mãe? Então, é que a gente possa ter esse olhar de criança, né? Esse jeito de agir de criança, e que a gente entenda que o nosso pai é o universo. E agora dá até uma emoção, assim, segurar a emoção. O universo é o nosso pai, e é o nosso pai e é a nossa mãe, sabe? Sol e lua. E ele tá pronto para fazer tudo que a gente quiser, tudo que a gente precisar. É só a gente pedir, é só a gente, com os olhos de criança, solicitar. Que ele vai fazer, tá? E eu chorei, acabei me emocionando um pouco, porque a luz ali, a luz que tá queimada na penteadeira, começou a piscar.
Ela tá ali, a luz tá ali só porque para poder não ficar o buraco vazio, porque tem que arrumar outra lâmpada. Mas a lâmpada queimada piscou, para confirmar. Então não tem como a gente não emocionar, né? É isso, vou finalizar por aqui essa live. Vai ficar salva lá no canal do YouTube. E até a próxima, até o próximo vídeo. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada por todos que passaram, mas quem já foi, enfim. E até a próxima live. Bye, bye, gente. Bye, bye. Tchau, tchau para todos.